Boa noite, prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vamos orar mais uma vez, rapidamente, entregar ao nosso Pai esse momento. Pai, colocamos diante de Ti a meditação que teremos agora na Tua Palavra, ó Pai. Entendemos que a Tua Palavra é suficiente para transformar vidas, ó Pai, para ir lá no fundo do nosso coração, falar conosco e nos ajudar a mudar aquilo que tem que ser mudado, Deus. Nos ajuda, Pai, nos guia, nos conduza nesse momento, que toda a atenção esteja focada na Tua Palavra, Deus. Fala através de mim, ao meu coração primeiramente, ao coração de todos que estão aqui hoje e todos aqueles que vão ver ou estão vendo nas suas casas também essa transmissão, Pai. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Anteontem, cheguei na empresa de manhã cedo e logo um colega de trabalho já me abordou, perguntando se eu tinha visto os últimos acontecimentos. E ele, com poucas palavras, me relatou o ocorrido com aquele rapaz, o João Alberto. Não sei, acredito que todos sabem, né, o que aconteceu com aquele rapaz lá no Carrefour, que foi morto. Com poucas palavras, ele descreveu ali o que tinha acontecido e já foi suficiente para mim desejar não ver mais a respeito daquele assunto. E nem busquei ter mais contato com esse assunto, né? Algo extremamente terrível que aconteceu ali em Porto Alegre, né? E dizem até que quem vira especialista em cheques falsificados, ele não precisa estudar os cheques falsificados para ficar especialista e identificar um cheque falso. Ele tem que sim estudar os verdadeiros, né? Os verdadeiros, sim, à luz do verdadeiro, o falso, ele é facilmente identificado. Por isso que a minha atenção eu prefiro não colocar nesse tipo de imagem. Mas foi inevitável pensar no tipo de sociedade que se apresenta diante de nós nos nossos dias. Uma sociedade tão intolerante, onde coisas sem sentido acontecem. Coisas sem sentido acontecem. E meus queridos, eu quero ler com vocês um texto lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, do 1 ao 8. Porque o apóstolo Paulo também viveu num contexto social muito difícil. Talvez com algumas pinceladas daquilo que a gente vivencia nos nossos dias. Um contexto onde a escravidão existia, onde a morte não precisava ser anunciada para acontecer entre as pessoas. E o apóstolo Paulo viveu nesse contexto. E como ele tinha os desafios da vida dele. Um desafio duplo, mesmos desafios que nós temos. Primeiro desafio, viver o evangelho no meio de uma sociedade tão esquisita. Que nem o peixe que tem você pesca o peixe do mar, você limpa o peixe, daí você tem que colocar sal no peixe, na carne do peixe, porque a carne dele é doce. Esse é o nosso chamado. Viver num mundo que nem o peixe de água salgada, que o sal do mar não penetra na carne dele. Esse é o chamado que nós temos, viver nesse mundo, por mais estranho que ele se apresente diante de nós, não se deixar contaminar pelo mundo, mas sim estar na posição daqueles que influenciam o mundo. Está na posição daqueles que são o sal da terra e a luz do mundo. A gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse desafio pessoal e ele tinha um duplo desafio, que era o seguinte, é o mesmo que nós temos, que é de que ao vivenciar tudo que ele vivenciou e ao deixar essa vida, ele formasse pessoas capazes de seguir depois dele. Porque esse é o desafio nosso também. Porque daqui 100 anos nenhum de nós vai estar aqui. E eu me questiono, quem estará sentado nesses bancos? Talvez os novos bancos que vão estar daqui 100 anos. As pessoas que aqui estarão sentadas, talvez nem seja nesse prédio, serão aquelas que nós formamos hoje. Talvez os filhos daqueles que a gente está passando o bastão, passando a mensagem viva do Evangelho. E Paulo tem diante de si um jovem chamado Timóteo. Jovem esse que ele está passando o bastão. Já viu aquela corrida de bastões que tem nas Olimpíadas, né? Que eles correm assim, e passam o bastão um para o outro. Diz que aquela corrida é definida a vitória pela passagem do bastão. Pela passagem do bastão. E um ministério bem sucedido, por assim dizer, é aquele que passa o bastão para as próximas gerações.
E Paulo está passando, o apóstolo Paulo ele está passando, e ele tem o discípulo dele, aquele que ele está formando, para dar sequência ao seu ministério, que é Timóteo. E nas palavras finais de Paulo, no segundo capítulo, no segundo livro que ele escreveu a Timóteo, segunda carta que ele escreveu a Timóteo, ele está dando algumas pinceladas para Timóteo, dando alguns conselhos para ele. Conselhos esses que ressoam até hoje para nós, e que nós podemos olhar para esses mesmos conselhos e tirar conselhos para a nossa vida. Lembre-se, Paulo também viveu num contexto muito desafiador, como o contexto que a gente vive. Quais foram esses conselhos? Vamos ler aqui, do capítulo 4 de 2 Timóteo até o 8, do 1 ao 8. Diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E eu vim hoje aqui trazer uma simples frase para nós pensarmos. Frase essa que está nas entrelinhas desse texto que eu acabei de ler para vocês, que é o seguinte: não desista da vida, não desista da vida. E somente quem luta por algo consegue não desistir da vida. Diante do caos, da loucura, da maluquice que esse mundo está envolvido, somente quem luta por algo consegue não desistir da vida. E ao ler esse texto, entenda o contexto que está acontecendo aqui. Paulo está prestes a ser morto, ele está condenado, ele já vê os últimos momentos de vida dele, que ele vai ser condenado à morte. Não porque ele tenha feito um crime, cometido qualquer tipo de crime naquele contexto social. Ele vai ser condenado porque ele acredita em Cristo, ele prega Cristo abertamente. Ele prega Cristo abertamente, ele começou a plantar igrejas, e o evangelho começou a se disseminar dentro daquele contexto social, e isso foi identificado pelos governantes como sendo um perigo para aquele poder que se estabelecia naquele momento, e por causa disso ele seria morto. E se você ouvisse essa história de qualquer pessoa, você pensaria: puxa, coitado dessa pessoa que vai morrer dessa forma. Coitado dessa pessoa, talvez a gente tivesse dó dessa pessoa. E se a gente soubesse que essa pessoa falou as últimas palavras dela, a gente pensaria que talvez pudessem ser palavras de desânimo. Você vê, né? A vida me pregou uma peça. Você vê, a coisa foi feia para mim, eu vou ser morto e vai ser uma morte injusta. Não merecia nada disso que está acontecendo. Você poderia imaginar um homem que está totalmente desiludido, um homem que não acredita mais na vida, mas é justamente o contrário o que eu acabei de ler para vocês. É um homem que olha para Timóteo, para aquele que vai ser o que vai levar adiante o ministério dele, e ele fala: Timóteo, não desista de lutar, Timóteo, segue firme, cara, segue adiante. E nesse texto eu identifiquei 3 lutas, 3 motivos pelos quais lutar, que vale a pena dedicar a nossa vida. E o primeiro dos 3 motivos é o seguinte, está lá no comecinho: é lute pelo evangelho. Se existe algo que vale a pena lutar nessa vida, é o evangelho.
Versículo 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Versículo 4 agora, olha só: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O evangelho é a verdade. Numa época em que a verdade é relativizada, você fala para as pessoas sobre a verdade, e as pessoas dizem assim para nós hoje em dia: ah, mas essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. É ou não é? Ah, mas você pensa assim, mas eu penso diferente, a minha verdade, ela é diferente da sua. Não é isso que a Bíblia diz, meus amigos. Meus queridos, só existe uma verdade, a verdade ela é a verdade absoluta. A verdade simples e pura. Jesus Cristo, Deus encarnado, vivendo por nós, morrendo por nós e ressuscitando por nós, para nos resgatar. Essa é a verdade. Mas o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, e ele fala para nós também, aqui no final dos tempos, talvez seja o final dos tempos que a gente está vivendo, não? Essa verdade pura e simples seria distorcida, seria diluída, parcialmente acreditada, relativizada. Será que Jesus foi mesmo Deus? Será que Jesus realmente não pecou? Será que ele realmente ressuscitou? Parte da verdade é pior, é mentira pura. A verdade, ela é a verdade. E o evangelho, as boas novas de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, lutar por essa verdade, vale a pena, meus queridos, vale a pena, porque somente o evangelho é capaz de dar jeito nesse mundo. Somente o evangelho é capaz de pegar um homicida e transformá-lo totalmente. Somente o evangelho é capaz de pegar um mentiroso e fazer dele um homem que fala a verdade. Somente o evangelho é capaz de curar a ferida da nossa alma, o nosso pecado. Somente o evangelho é capaz de nos estabelecer novamente a nossa paz com Deus. Todo esforço humano não é capaz de fazer isso. Somente o que Jesus fez. E Paulo fala para Timóteo uma coisa muito interessante aqui também. Ele fala que ele tem que estar pronto em tempo e fora de tempo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Estava na Argentina quando eu estava fazendo seminário e eu fui chamado lá para ir na igreja, lá conhecer a igreja que eu ia ajudar. E eu fui no final de semana, peguei minha biblinha, botei debaixo do braço e fui. Cheguei lá, tal, na sexta-feira, e tinha culto na sexta, no sábado de manhã, sábado de tarde com as crianças, domingo de manhã e domingo de noite tinha culto. Então eram 5 encontros que tinha lá naquela igreja. Daí eu cheguei na sexta-feira, já teve o culto, tal, o pessoal reunido, cantando as músicas, tal, e eu ali no cantinho, né, cantando. Aí quando passou a parte das músicas, o pastor vai lá na frente e fala: agora eu vou chamar aqui o irmão Fabrício, e ele vai trazer a mensagem para nós. Aí eu falei assim: irmão Fabrício? Quem que é o irmão Fabrício? É eu mesmo? Aí fui, aí eu peguei minha Bíblia, levantei, fui lá na frente, e foi uma sensação tão única, né? Por quê? Eu olhei assim para mim e falei assim: meu Deus, onde vai abrir esse negócio? Aí eu abri a Bíblia, e abriu bem no meu devocional que tinha feito aquele dia. Aí eu li o versículo que eu tinha feito devocional, e logo comecei a falar para aquelas pessoas ali da minha história com Jesus. Contei de quando eu era criança, de quando eu fui apresentado ao evangelho, de como eu me dei conta de que eu era pecador com 4 anos de idade, e que eu perguntei para minha mãe, falei: mãe, como é que faz para aceitar Jesus? E a minha mãe falou: ah, Fabrício, não sei, fala com a professora lá na igreja. Eu falei com ela, e ela me explicou essa mesma história que eu expliquei para vocês. Eu decidi que eu ia entregar minha vida para Jesus. Contei essa história, e foi muito legal aquele dia. E sabe uma coisa que eu percebi? Eu percebi 2 coisas. Primeiro, que falar do evangelho é fácil, não é difícil. Basta você falar daquilo que você vivencia. Compartilhar um versículo, basta você compartilhar aquilo que Deus está te falando, aquilo que Ele está colocando no seu coração. Por exemplo,
Nós estamos hoje, todo mundo lendo essa passagem de 2 Timóteo. Amanhã eis a oportunidade de falar. Amanhã a gente vai chegar na nossa empresa, a gente tem o quê? Esses conteúdos na ponta da nossa língua. Basta o quê? Compartilhar. Basta compartilhar. E outra coisa que eu percebi aquele dia lá na Argentina, de que não era o meu tempo. Eu achava que não era a hora, mas Deus achava que era a hora. Na minha cabeça eu pensava que tinha que ter as condições perfeitas para que eu, por exemplo, fosse lá e desse um testemunho. Mas nos planos de Deus eram diferentes. Aquele era o momento. Aquele é o momento. E infelizmente, muitas vezes, nós não estamos preparados. A gente não está preparado. Para nós nunca é a hora de falar. Nunca é a hora de falar do Evangelho. Infelizmente, para vergonha nossa. Para vergonha nossa. Não estamos preparados para defender o Evangelho. Essa onda do Covid, no começo do ano, fez com que as empresas fechassem, né, as portas. E lá na nossa empresa não foi diferente. Metade das pessoas foram mandadas embora, foram dispensadas. E a outra metade ficou. Agora já contrataram a grande maioria de volta. Mas havia um rapaz ali que chamava Rui, no meio daquelas pessoas, e o Rui foi dispensado. 37 anos o Rui. E eu conversava com o Rui várias vezes, trabalhava com a gente. E o Rui arrumou um emprego numa outra empresa, perto da nossa empresa. E ele estava trabalhando, e semana passada ele sofreu um acidente. Sofreu um choque lá elétrico, numa máquina. E a vida dele foi tomada. Deu até no jornal e ele morreu, 37 anos. E eu tomei um susto quando eu soube da notícia que ele tinha falecido. Mas o Rui estava aqui. A gente conversava tanto. Eu lembrei das vezes que eu falei do Rui sobre investimentos. Que eu falei das vezes que a gente conversou sobre finanças. Sabe o que é triste? Que eu não compartilhei do Evangelho com o Rui. Sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente não teve oportunidade. A gente fala assim, né? Eu não tive oportunidade. Não surgiu a situação propícia para mim poder falar. Para mim poder falar. Isso é uma vergonha nossa. Algo que a gente tem que repensar na nossa vida. Porque a palavra de Deus olha para a gente. O apóstolo Paulo olhou para Timóteo e falou: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Estar preparado a tempo e fora de tempo significa crie as situações. Não espere que as situações aconteçam. Crie as situações para compartilhar do Evangelho. Crie, Timóteo, lute pelo Evangelho, lute pela verdade. E o segundo ponto, olhando para esse texto, que vale a pena lutar, que está aqui nessas entrelinhas, é o seguinte: lute pelas pessoas, lute pelas pessoas. Versículo 2, a segunda parte do versículo 2, não, pode ser o 2 inteiro. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Viver em comunidade é desafiador muitas vezes. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo aqui, quando ele diz assim: Timóteo, não desiste das pessoas. Vai ser difícil, Timóteo, cara, quando você começar a se aproximar das pessoas e aquele cara fizer coisas que ninguém acredita, não desista das pessoas. Quando as pessoas enlouquecerem, não desista delas. E como é fácil a gente cortar as pessoas difíceis da nossa vida, é ou não é? Esse cara aí não dá, Outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele estava contando dos problemas no casamento dele. E eu falei para ele assim: cara, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Sabe o que ele respondeu? Como é que é? Como é que é, amor? Para ser feliz, eu tenho que ter a razão. Ele comentou assim: ser feliz, ter a razão é parte de eu ser feliz. Aí eu olhei para ele: então você quer ser infeliz. Então você vai ser infeliz. Você olha para uma situação dessa e pensa assim: mas essa pessoa não quer. Ela não quer. Como é que eu vou investir em alguém que não quer? E o apóstolo Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, não desiste das pessoas. Porque sabe que a gente é assim mesmo, Timóteo. Quanto mais se aproxima das pessoas, mais as pessoas vão ver os seus defeitos. Casamento é assim, não é? Quando a gente conhece a pessoa
pela internet, hoje em dia só se conhece pela internet, né? Fotos trabalhadas, o melhor ângulo, aquela pessoa é demais. Quando começa a convivência, começa a se descobrir. Eu estou lendo um livro bem legal, chama Casamento Blindado. Não sei quem já leu esse livro. E ele falou que quando a gente casa, a gente conhece só 20% da pessoa que a gente está casando. Ele falou que os outros 80% a gente vai conhecer depois. É ou não é? A gente conhece só depois, né? E às vezes, tem dias que a gente tá mais legal, tem dias que a gente pisa na bola mesmo. Nós somos assim. E se nós formos cortar as pessoas da nossa vida toda vez que alguém pisa na bola com a gente, ou quando a gente tem uma dificuldade, a gente vai acabar, sabe o quê? Sozinhos. Vamos acabar sozinhos. E Paulo olha para Timóteo e diz, com toda paciência e doutrina. Paciência é algo que está meio em escassez hoje em dia, né? A gente tem paciência uma vez, duas, na terceira, a gente já não tem mais aquela mesma dose de paciência do começo. Mas o que fazer, Fabrício, se eu não consigo convencer alguém? O que fazer se é difícil? Coloquei aqui 3 opções para você. Primeira delas, faça a sua parte. Faça a sua parte. Deixe, se ela está assim, intransigente, faça a sua parte. Segundo, influencie. Encosta do lado. Influencie essa pessoa. Influencie ela. E terceiro, ore. Dobra os teus joelhos. Dobra os teus joelhos. Ore por essa pessoa. Mateus 5, 13 a 16 diz que nós somos o sal da terra. E depois Jesus fala que nós somos a luz do mundo. E o sal, naquele contexto, ele era uma iguaria. Sabe uma iguaria? Aquelas coisas caras. O sal, ele era usado, sabe para quê? Para conservar, para que as carnes não apodrecessem. Jesus, quando fala que nós seremos o sal da terra, ele diz que nós atuaríamos nessa terra como aqueles agentes que ajudariam para que a carne não apodrecesse, para que o contexto não se estragasse. Para isso nós somos chamados, para ser a luz do mundo. E é interessante que Jesus fala que se o sal perder o sabor, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Sabe o que significa perder o sabor naquele contexto? O sal, ele era muito... algumas versões de sal eram mais puras, outras eram misturadas com terra, sujo, misturada com terra. E o sal que era misturado com terra, ele servia para ser jogado na rua, para ser pisado pelas pessoas. Jogar o sal na rua. E o que isso significa para nós? Que enquanto nós mantermos o nosso coração apegado à verdade pura do Evangelho, nós estamos aptos, seremos aqueles que servem de ajuda ao mundo em podridão. Mas a partir do momento que as impurezas, o pecado, corromper a nossa caminhada, nós perdemos a nossa serventia como sal da terra. E o terceiro ponto desse texto aqui, que eu quero colocar, o último, terceira luta, que Paulo aconselha a Timóteo: vale a pena, não desista da vida, Timóteo, lute por isso que vale a pena. Ele diz o seguinte: lute por sua recompensa. Lute por sua recompensa. Por qual recompensa a gente tem lutado? Muitas vezes a recompensa que a gente está lutando é uma recompensa somente nessa vida. Recompensa de um aumento, ter mais dinheiro, uma casa bonita. Uma recompensa pautada por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas o que Paulo fala para Timóteo é que existe uma recompensa maior. Existe uma recompensa além daquilo que é o tangível nesse mundo. Está lá no versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Está reservado para mim, Timóteo, a coroa da justiça. E sabe quem vai me dar essa coroa da justiça? O próprio Senhor Jesus. Sabe que eu já corri 52 quilômetros uma vez num dia, fiz uma ultramaratona, 52 quilômetros. Quando você corre 52 quilômetros, alguém aqui já correu 52 quilômetros num dia?
No começo você está todo pilhado, né? Não foi de uma vez só, tá? Eu dei umas pausas assim foi um dia, mas teve algumas pausas. No começo você está todo pilhado. Chegou no final, eu estava só o pó da rabiola. Sabe o que é o pó da rabiola? Aqui não fala no sul, né? O pó da rabiola. Eu estava assim, só o pó da rabiola. De Torres a Tramandaí, aquela travessia, né? Eu e meu amigo, era 84 quilômetros. A gente combinou, metade cada um, beleza? Metade. Ele correu só 32. Não, e sobrou para mim terminar. E aconteceu algo bem interessante nessa prova, que no final, eu olhei de longe, imagina eu correndo, né? Imagina que aquilo é uma corrida, né? Eu correndo, chegando. E lá de longe, um dos meus técnicos, daquele grupo que me treinava, ele viu que eu estava chegando, ele correu na minha direção e falou: vamos lá, Fabrício. Isso aí, cara. Meu, que legal, cara, você conseguiu. Que bacana, cara. E quando ele veio de lá, aquilo me deu uma energia muito grande no final. Porque quando eu estava chegando lá, eu vi assim, cara, esse cara, ele se importou. Esse cara reconheceu. Esse cara veio de encontro a essa corrida. E foi algo que marcou bastante aquele final de prova para mim. Nós estamos numa corrida. Viver com Cristo num mundo tão deturpado quanto o nosso, num mundo onde situações como a que aconteceu na quinta-feira, num mundo onde doenças a todo momento nos afligem, num mundo onde a injustiça está por toda parte. Viver uma vida com Cristo, viver o Evangelho, passar o bastão para os próximos que virão depois de nós, é uma maratona, é uma corrida. E uma corrida que vale a pena correr. E lá no final, Cristo nos espera. Cristo nos espera de braços abertos, isso é sensacional. Dizer que tudo que a gente viveu foi a melhor escolha de todas que a gente poderia viver nessa vida. Sabe que para Deus, muitas vezes, os valores de Deus, muitas vezes eles vão colidir com os valores do mundo. O que o mundo vai falar que é sucesso, Deus vai falar, cara, não vai por aí, isso não vai dar certo. E o que Deus fala, vai por ali, esse é o caminho. O mundo vai olhar para a gente e vai falar assim, você está doido ir por esse caminho? E cada um de nós, eu convido a tomar a decisão de que se a gente vai seguir, olhando para esse foco, para essa coroa da justiça que nos está preparada, ou se a gente vai correr, seguindo um conselho de um mundo deturpado. Vamos orar? Feche teus olhos comigo. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por poder ler a Tua Palavra. Obrigado por poder meditar nela, Pai. E Deus, nós queremos, ó Pai, viver uma vida que vale a pena viver, Deus. Nós queremos lutar, ó Pai, pelo Evangelho, lutar uns pelos outros, Pai. Nos ajuda, Deus, a não desistir das pessoas, ó Pai. Nos ajuda como pais a não desistir dos nossos filhos. Nos ajuda como filhos a não desistir dos nossos pais. Nos ajuda a não desistir do nosso grupo célula. De nós como discipuladores não desistirmos daqueles que a gente discipula. Nos ajuda, ó Pai, a estar preparado a tempo e fora de tempo. Que a gente consiga, ó Deus, gerar as situações, ó Pai, para compartilhar da mais pura verdade, que é o Teu Evangelho, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, nos capacita, Deus. E Deus nos ensina a lutar, ó Pai, com os olhos na linha de chegada, na recompensa, ó Deus, na coroa da justiça que o próprio Cristo prepara para nós, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da vida de cada um que está aqui, Pai. Abençoa, nos guarda, ó Pai. Que a gente possa ser, ó Deus, o sal da terra e a luz do mundo, Pai. Não um sal, uma luz própria, mas o sal e a luz que brilha do próprio Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, para a vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos nessa noite, Pai. Amém, Senhor.